Iniciei no mercado de seguros muito cedo, muito jovem. Entrei como office boy de uma corretora de seguros, a Netúnia Sul Corretora de Seguros, né, lá em Curitiba. A Netúnia era oriunda daqui do estado de São Paulo, instalou-se em Curitiba e foi onde eu fui admitido aos meus 14 para 15 anos. Foi assim o meu início no setor de seguros. Trabalhei nessa corretora durante 14 anos, até que tomei a iniciativa de constituir a Multiseg Corretora de Seguros, que eu mantenho até hoje. A transformação é muito expressiva, é muito significativa. Você pega um histórico do número de corretores de seguros ou de corretoras pessoas jurídicas naquela época, eram muito poucas, né? O mercado era muito pequeno, nós representávamos menos de 1% do produto interno bruto, e a totalidade da produção de seguros se fazia através dos corretores de seguros e ainda aqueles modelos antigos que as seguradoras detinham de agentes representantes. Era o início da participação do setor bancário na distribuição de seguros, né? O processo de cobrança se iniciou no final da década de 70, no início da década de 80, os bancos já começaram a incorporar grupos seguradores e a estruturar suas corretoras de seguros. Então, de lá para cá, a gente percebe uma mudança muito significativa no comportamento da sociedade em relação aos produtos de seguros, no desenvolvimento da força de distribuição, que são os corretores de seguros, um número muito pouco expressivo àquela época, para hoje praticamente 90 mil profissionais, segundo os dados da SUSEP, né? Nós tínhamos um mercado muito dividido, com pequenas seguradoras, então, se veja, era menos de 1% do PIB na década de 70, e também um mercado que era disputado por 130, 140 seguradoras. A minha atuação como corretor de seguros no Paraná me levou a uma participação na vida institucional como vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná. Eu fui vice-presidente em 2 gestões. Nesse período, eu fui lançado a diretor-tesoureiro da FENACOR, né? Mais tarde, eu fiz 2 gestões como presidente do Sindicato dos Corretores na condição de presidente eleito, porque eu tinha terminado o mandato de um colega do Renato Bechara, que havia sido interrompido por questões pessoais, ele estava se dedicando à FENACOR, eu terminei aquele mandato. Mas fiz 2 gestões como presidente eleito do Sindicato do Paraná. E, obviamente, isso te gera aproximação, a necessária interação com as questões nacionais, e participei, então, mais ativamente do grupo da Federação Nacional dos Corretores, ainda na gestão de Leôncio de Arruda, em 2 gestões com Leôncio de Arruda. E, posteriormente, com Armando Virgílio, venho participando, desde então, do corpo diretivo da FENACOR. Na condição de vice-presidente, quando as nossas entidades mantenedoras da Escola Nacional de Seguros fizeram uma alteração estatutária, acabando com o processo de rodízio que existia antigamente, buscando uma direção partilhada. E aí o meu nome foi lembrado pelas mantenedoras, fui convidado a esse desafio, assumi e, felizmente, o trabalho parece que tem sido a contento das mantenedoras, a contento do setor, e estou permanecendo lá enquanto for o desejo das instituições de mercado.
estamos na escola com esse processo de gestão partilhada desde o ano de 2005. E nós mudamos o perfil porque nós tínhamos uma escola muito voltada à formação de corretores de seguros, e ainda é, sem dúvida alguma, é o carro-chefe, né, em termos de habilitação. Mas nós verificamos que tinham muitas outras demandas do mercado que precisavam ser atendidas por alguma instituição e que tinham o perfil da escola. A divulgação institucional é uma das atribuições que a escola assumiu desde a extinção do Comitê de Divulgação Institucional de Seguros, do CODISEG, e também a necessidade de expandir a área de ensino para outros níveis além da habilitação. Então foi essa expansão que a gente promoveu, uma oferta hoje muito variada de cursos de habilitação, de corretor, de comissários de avaria, cursos técnicos. Obtivemos já em 2005 a portaria ministerial elevando a escola à instituição de ensino de grau superior, onde nós pudemos então ofertar o bacharelado de administração tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Iniciamos um processo de cursos de pós-graduação dos MBAs com bandeira própria, porque até então nós utilizávamos parcerias com outras instituições de ensino, outras universidades, faculdades regionais, e isso gerou uma grande expansão. Agora nós estamos com uma nova portaria ministerial que nos autoriza o curso de tecnólogo em seguros. Deveremos dar início já no primeiro semestre de 2017. E assim a expansão. Novos projetos continuam no sentido de ganhar capilaridade, de atingir e atender o mercado do Brasil inteiro. Então, nossas empreitadas, neste momento, focam levar esse nível de graduação de MBA e, eventualmente, o tecnólogo no ensino à distância para que a gente possa ganhar capilaridade e atender às demandas desses atores do mercado em todo o Brasil. A perenidade desta informação é a perenidade do nosso mercado, é a condição econômica momentânea. Eu acho que é irrelevante nesse aspecto, porque não só para o Brasil, mas para o mundo todo, as crises econômicas elas são cíclicas, né? Então nós só estamos vivendo nesse momento um ciclo de crise, mas mesmo assim o mercado de seguros ele se mostra extremamente resiliente, né? Nós fomos talvez o último setor a sentir o impacto da crise econômica de forma mais acentuada e, não tenho dúvida, seremos o primeiro setor a sair dessa crise tão logo as coisas se acomodem. É um mercado que tem crescido e se desenvolvido de forma muito expressiva. Nós tivemos nos últimos 10, 12 anos crescimentos em patamares 3 vezes superior ao patamar do PIB, ao crescimento do Produto Interno Bruto. Isso demonstra claramente que nós temos um grande espaço a ocupar ainda na sociedade brasileira com relação aos produtos de seguros. Mesmo nesse momento de crise, a gente percebe que tem demanda, tem capacidade de atendimento por parte da indústria, os canais de distribuição estão extremamente ativos, então eu não tenho dúvida de que o cenário de crise econômica para outros setores está sendo bem mais severo do que tem sido para o setor de seguros, né? E assim vai ser, né? As economias maduras mostram um setor de seguros extremamente desenvolvido, capaz de gerar poupança de longo prazo. Essa poupança de longo prazo entra como injeção e fomento econômico, né? Então é um ciclo virtuoso e que a gente está instalando no Brasil. A gente está construindo esse processo no Brasil. As autoridades governamentais começam a enxergar o setor de seguros como um setor estratégico, uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de estabilidade econômica. Nós não precisamos enxergar um horizonte tão longínquo para imaginar o Brasil
num patamar de participação no produto interno bruto em torno de 8, 9, 10%. Né? Esse espaço verdadeiramente existe e eu acho que a indústria de seguros está se mobilizando para isso. Nós temos agora acontecimentos recentes de iniciativas de aculturamento, o que é muito importante, porque nós temos que entender o brasileiro, uma parte da sociedade não tem a cultura de consumo de seguros, mas isso é uma parte da sociedade. A outra parte tem essa cultura, mas talvez não tenha ainda, neste momento até de instabilidade econômica, capacidade de consumir toda a cesta de produtos ofertados pelo setor de seguros. Então você tem ainda aquela seleção de consumo em relação ao risco iminente em detrimento do risco aleatório. O que eu quero dizer com isso? O roubo de automóveis é uma coisa tão presente na vida do brasileiro que dificilmente ele vai ter um automóvel 0 km sem fazer seguro. Né? Mas ele deixa a segundo plano o seu seguro de vida, deixa a segundo plano o seguro da sua residência, tá? Por entender que aquele risco é mais aleatório e não tão iminente quanto o automóvel. Então, esse equilíbrio na cesta de consumo dos produtos seguros pelas famílias brasileiras, né, vai voltar a acontecer quando nós tivermos novamente um ciclo de pleno emprego, de aumento de renda, como nós experimentamos nos 12 últimos anos. Olha, eu acho que o setor de seguros como um todo ele é um grande privilegiado por contar com uma escola corporativa da qualidade que é a Escola Nacional de Seguros. Como eu disse, nós buscamos atender às demandas de mercado, identificar as demandas de cada setor da indústria e da intermediação de seguros e buscamos suprir essas necessidades da melhor forma. Então, quando nós saímos um pouquinho da sala de aula, da questão do ensino diretamente, você verificar todas as outras ações que a escola empreende em suporte ao mercado, elas são extremamente estratégicas. Eu me refiro, por exemplo, ao programa de palestras. Veja que no ano de 2015, para tomar como exemplo, nós realizamos 270 palestras. Isso significa mais de uma palestra por dia útil em algum lugar do Brasil. Os cursos presenciais que nós temos feito de formação da força de vendas, hoje abrangem 56 cidades simultaneamente. Se nós tirarmos dessas 56 cidades as capitais, que têm cursos regulares, e fizermos em forma de rodízio, nós temos todas as principais cidades brasileiras hoje sendo atendidas num sistema de rodízio de cada 2 ou 3 anos. Não é? Nós fazemos empreendimentos do tipo site Tudo Sobre Seguros. É um site que eu gosto muito de me referir a ele, porque existem 2 únicos sites similares no mundo. O site americano, que foi a nossa fonte de inspiração, não é? E o site brasileiro, mantido pela Escola Nacional de Seguros, que foi aprimorado. O que eu quero dizer com isso? Que neste site, neste portal, que é direcionado a público consumidor, a público leigo, né? Existe ali todo o arcabouço de informações da indústria dos seguros, não só do seguro privado, mas o usuário pode, ali nesse site, também obter informações sobre seguro de acidente do trabalho, também obter informações sobre fundo e garantia, sobre aposentadorias do INSS, e é um portal interativo. Nós temos uma rede de técnicos que dão suporte às perguntas dos internautas. Então, se você colocar ali uma dúvida sobre seguros, num prazo máximo de 72 horas, você receberá, através do portal, uma resposta de técnicos especializados naquela matéria. Então, essas atividades de apoio, eu considero que são fundamentais para o desenvolvimento do setor de seguros. Estamos agora apoiando essa iniciativa que eu acho fantástica, do Prêmio Nacional de Jornalismo. É uma iniciativa para ser perene, para se repetir todos os anos e estimular a grande mídia a fazer as matérias esclarecedoras do produto seguros, aproximando a indústria dos seguros da sociedade brasileira. Então, todas essas ações complementares
que são empreendidas pela escola, eu considero de fundamental importância para o desenvolvimento da indústria e para manter o Instituto Seguros próximo da sociedade, que é o grande objetivo de todos nós. O mercado será do jeito que for a sociedade mundial daqui a 50 anos. Quer dizer, é imprevisível. As mudanças de comportamento das sociedades aconteceram sempre ao longo dos anos, né? Mas de forma mais pausada, espaçada. Hoje a velocidade da mudança comportamental é muito grande e só posso dizer que daqui a 50 anos o mercado de seguros será enorme, será muito grande, tá? Mas o que ele vai estar ofertando em termos de produto vai depender das mudanças que a sociedade absorver em termos de tecnologia, em termos de comportamento, não é? Em termos de organização social. Eu não tenho dúvida de que espaço para desenvolvimento existe, não é? Nós deveremos ter um outro olhar sobre o mundo. Não sabemos como que o Brasil estará inserido neste novo olhar. Eu até me refiro aqui a uma palestra que eu assisti recentemente do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral. E ele faz uma projeção geopolítica para o final do século XXI. E nessa projeção geopolítica, o mundo de hoje está descaracterizado. Nós vamos enxergar lá Estados Unidos das Américas, ou seja, um comportamento de gestão americana acompanhada e absorvida por América Central e América do Sul, né? A própria Europa como quase que um único país, porque você tem hoje na Europa os países com envelhecimento populacional muito acentuado, existem movimentos de unificação a partir mesmo da própria iniciativa da União Europeia, da moeda única, enfim, isso tudo muda a geopolítica do final do século XXI. Então, se você fala daqui a 50 anos, nós estaremos a meio caminho destas alterações previstas pelo professor Paulo Vicente. Inclusive o continente africano como um grande reduto que ele identifica, e esse processo de ocupação já aconteceu pelos chineses, já está acontecendo, já está se iniciando pelos chineses. Então nós podemos enxergar que daqui a 50 anos esse continente africano terá uma população oriental bastante significativa, que deve trazer tecnologias, tem a capacidade de investimentos e certamente irá mudar o perfil daquele continente. Então, esse exercício de futurologia, a gente só percebe evolução, né? Agora, a gente precisa que não só a tecnologia evolua, a gente quer que a sociedade mundial evolua e tire o melhor proveito dessas novas condições futuras. O desenvolvimento técnico de produtos de seguros requer estudo continuado. Eu acho que um médico, ao se formar, ele não pode imaginar que pode parar de estudar, ele tem que continuar estudando cotidianamente. Um advogado, ao pegar uma causa, seja ela qual for, por mais que seja rotineira, ele terá que estudar a individualidade daquela causa, né? E o profissional de seguros da mesma medida. São tantas as mutações, são tantas as variáveis, são tantas as complexidades técnicas que o ator do setor de seguros tem que ser um estudioso constante, né? O que a escola procura estimular é isso, não basta você obter uma habilitação, porque você será um profissional facilmente superado se você não der continuidade à sua formação e à sua qualificação, né? E hoje o consumidor ele tem tanto acesso à informação que ele coloca em xeque o profissional consultor com muita facilidade, né? Então, para que você possa empreender e ser bem-sucedido, para que você possa prosperar, você tem que ter a consciência do aprimoramento continuado, né? Não há forma hoje de você dizer aprendi, sei tudo, porque não sabe. Eu estou atuando no mercado de seguros há 45 anos, né? E o que eu sei é muito pouco dentro desse universo que tem para
para aprender. Então, essa consciência que a gente procura criar em nossos alunos de que é apenas um passo, né? O passo seguinte terá que vir e outros tantos terão que vir para que seja verdadeiramente um profissional bem-sucedido no setor. A ANSP, a Academia Nacional de Seguros e Previdência, desde o seu nascimento, teve um propósito de agregar, de criar um ambiente de convergência das inteligências do mercado de seguros. E é exatamente esse papel que ela cumpre hoje, de maneira exemplar, de maneira muito vistosa por todo o segmento. Nós temos no setor de seguros técnicas absolutamente desenvolvidas a partir do pensar de algumas pessoas extremamente interessadas. E esse ambiente de convergência das inteligências e criar a condição de que este desenvolvimento, este pensamento seja catalogado em artigos, em produção de material didático, material histórico, enfim, é absolutamente necessário para o setor como de seguros a presença de instituições assim. E a academia cumpriu tão bem esse papel que ninguém mais cogita em fazer diferente. Quer dizer, são atribuições que eu enxergo com muita similaridade, né, cabível à Academia Nacional de Seguros e Previdência e à Escola Nacional de Seguros. Esses são os dois centros de convergência das inteligências, são os centros que devem estimular as pesquisas na área de seguros, os estudos aprofundados nas áreas de seguros, né? E são as instituições verdadeiramente reconhecidas pelo mercado com essa atribuição. Primeiro, é o meu abraço à ANSP, né? Essa memória do seguro, sem dúvida alguma, está buscando informação de diferentes pares de mercado, né, que são os verdadeiros construtores deste mercado de hoje. Quer dizer, em algum momento nós demos a nossa contribuição, tantos outros pares têm dado contribuições tão significativas, né? Nos momentos futuros estarão aí as novas gerações que darão continuidade à construção deste mercado e adequação deste mercado àquela realidade que vai se apresentar aí no futuro. Eu quero agradecer, abraçando a ANSP por essa iniciativa. Eu acho extremamente importante, extremamente relevante você compilar um pouco da história de como as coisas acontecem, de que forma elas chegaram até aqui, que movimentos internos e que movimentos externos contribuíram para que o mercado de seguros fosse no Brasil o que ele está sendo hoje. Então a iniciativa é louvável, e dizer que a academia, assim como as demais instituições do mercado, trabalham cotidianamente sempre pela melhor construção. E temos feito esse trabalho de forma bastante exitosa, eu não tenho dúvida disso. O mercado de seguros brasileiro vem ganhando cada vez mais presença perante a sociedade e será essa a toada do daqui para frente. Thank you.